pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com a nossa revisãozinha aí de primeiro bimestre? Vamos fechar? Agora temos que dar uma analisada no absolutismo e no iluminismo, duas filosofias inimigas. E aí eu sou o professor André, de História, para você que ainda não viu a primeira aula, e vamos dar um pega firme aí. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o meu arquivo. Eu vou pedir para você pegar o seu livro de atividades para a gente fazer alguns exercícios, né, a respeito dessa temática. Então, meus queridos, você tem aqui, né, duas grandes fases da história, dois grandes momentos da história, onde filósofos, pensadores acabaram discutindo muito, aparecendo bastante. E aí, galerinha, a lógica, né, da gente estudar o antigo regime, da gente estudar o absolutismo, é a gente pensar assim, né, como que o rei vai se comportar, como que o rei consegue chegar ao ponto de dizer o Estado sou eu. L'État c'est moi, em francês, fica bonito. Lembre-se que para estudar o absolutismo você precisa saber que existe um tripé que o apoia. A nobreza, que exerce os cargos políticos e faz parte da corte. A burguesia, que alimenta a economia, que a gente vai fazer questões ali sobre o mercantilismo. E a igreja, que faz com que a teoria do direito divino seja aceita pelo povo, né? O rei governa porque Deus o determinou, está lá na Bíblia, e a gente vai discutir um pouco esses teóricos, perfeito? Já o iluminismo, no século XVIII, vem para derrubar isso, vem para varrer o troço. E a gente vai analisar, então, as questões. Vamos embora? Pegou seu caderno? Pegou seu livro? Vamos nessa, então. Pessoal, primeira lembrança importante a fazer uma questão é assim, putz, o que era mercantilismo mesmo? Mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista. E como é que ela funciona? Ela funciona com alguns princípios. Mercantilismo significa metalismo, o acúmulo de metais. Opa, isso tem a ver com o Brasil, professor. Isso tem a ver com a América Espanhola, ó, unidades lá que a gente já revisou. O objetivo dos caras ao chegar aqui é achar ouro e prata. Claro, metalismo. Intervencionismo real, é o rei que manda, o Estado sou eu, monopólio do rei, perfeito? Protecionismo, tá ali, pessoal, olha o pacto colonial ali no seu desenho. O Brasil era, entre aspas, né, protegido de Portugal, ou para Portugal. O Brasil não podia fazer comércio com ninguém, o Brasil não podia exportar para a Inglaterra. Por quê? Porque eu não posso ter concorrente. O Brasil não pode comprar produtos da Inglaterra. Porque o protecionismo existia. Hoje, claro que é um assunto extremamente polêmico, né? Discutir o protecionismo no mundo globalizado. Mas ele existe, sim. Balança comercial favorável, parece aquela parada estilo William Bonner, né? Então vamos falar agora sobre o PIB brasileiro, a balança comercial brasileira. Esse trimestre apresentou déficit. Opa, déficit, nem pensar. Na época do mercantilismo, déficit é guilhotina, meu querido. O William Bonner tinha que dizer, neste trimestre tivemos um superávit, porque, pessoal, o objetivo do mercantilismo é vender bem caro e comprar bem barato. Vender mais e comprar menos. Só que para isso funcionar, tem que ter a colônia. Sem a colônia, não existe mercantilismo. Porque é impossível 4 países, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, fazerem comércio entre si e os 4 ganharem. Percebeu isso? Vamos lá, então? Vamos fazer as questões. Olha essa aqui. O mercantilismo constituiu-se como um conjunto de teorias e práticas econômicas que se desenvolveram na Europa a partir do século XV. Assinale a alternativa incorreta, você, segundo ano, segunda série, você que está se preparando, né, já para vestibular, para Enem, fazendo simulados, você que está com uma mentalidade já voltada para isso, muito cuidado nos enunciados. Olha ali, ó, isso derruba aluno pra caramba, meu querido. Você lê ali, ó, sobre o mercantilismo e já vai para as alternativas. Marque a incorreta. Letra A. A balança comercial favorável e o protecionismo podem ser citados como práticas mercantilistas. Aquele aluninho ligeiro, né, que acha que que o tempo é importante, claro, mas que vai resolver tudo rapidinho, ele leu mercantilismo, letra A, balança comercial favorável, opa, é essa mesmo. Aí depois, quando ele vê, né, em sala de aula, né? Ô, professor, imagina isso aqui uma questão de prova. Professor, tem que revisar a questão aí, tem que anular. Por quê? Porque a letra A tá certa ali, eu marquei, isso não deu nota. Marido, tá escrito incorreta. Já passou por isso, né? Tenho certeza que já. Letra B. A livre concorrência e a autorregulação do mercado
eram princípios defendidos por teóricos mercantilistas. Livre concorrência? Letra C. O pacto colonial, que estabelecia a exclusividade comercial entre colônia e metrópole, era um dos aspectos da política mercantilista adotada por Portugal e Espanha. Pô, acabamos de revisar, certo? Letra D. O mercantilismo defendia o bulionismo ou metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. Eita, lembrei bem. E as práticas mercantilistas baseavam-se na regulação da economia por meio da intervenção do Estado. Pessoal, o Estado interferia na economia. Então, qual está errada? A letra B. Não é possível a livre concorrência. No mercantilismo, isso não vai rolar. Legal? Vamos mais uma? Vamos embora, então. Olha essa aqui. É legal os enunciados, porque ele diz, leia com atenção. Um príncipe sábio não pode, pois, nem deve manter-se fiel às suas promessas. Quando extinta a causa que o levou a fazê-las, o cumprimento delas lhe traz prejuízo. Olha que conselho, pessoal! Os políticos do Brasil devem seguir isso. Você não precisa cumprir sua promessa depois que você consegue o que você queria. Esse preceito não seria bom se os homens fossem todos bons. Como, porém, são maus, e por isso mesmo faltariam a palavra que acaso nos dessem, nada impede que venhamos nós a faltar a nossa também. Olha, cara, eu tentando, estabelecendo uma régua de desonestidade entre todos. O Maquiavel achava que todo mundo era desonesto, todo mundo era pilantra. Então o político, né, o príncipe, também tinha que ser pilantra. Prometeu? Conseguiu? Não precisa cumprir. Nossa, é bem Brasil esse troço, hein? Após ler o trecho de O Príncipe, destaque o princípio aplicável diretamente à teoria política defendida por Maquiavel. Então, depois de você ter lido esse texto, Maquiavel quis falar sobre o pluripartidarismo? Não, né? Maquiavel é um teórico do absolutismo. Letra B. Os fins justificam os meios? O rei tem uma moral própria, onde suas atitudes encontram justificativa no bem comum do reino? A teoria do direito divino? O rei é escolhido por Deus como seu representante na terra? É isso que tem ali no texto de Maquiavel? Você não precisa cumprir sua promessa porque você é escolhido por Deus. Maquiavel não fala disso. A teoria do contrato social, que existe entre o rei e seus súditos, um contrato, onde comanda com poderes absolutos, pois o povo assim permite. O Maquiavel não falou isso no texto, né? O Maquiavel tem uma outra vertente, né? Essa ideia de contratualismo não pertence ao Maquiavel, eu acho, né? O que você acha? Letra E. Parlamentarismo. O rei deve ter o seu poder limitado pelas leis elaboradas por deputados escolhidos por voto popular. O Maquiavel, teórico do absolutismo. Pessoal, a mentalidade do Maquiavel, mesmo que ele não tenha dito aquela frase, ele não escreveu aquela frase, os fins justificam os meios. Foi alguém que falou. Botaram na conta dele ali, né, meu querido? E aí, na cabeça do Maquiavel, na obra do Maquiavel, o rei tem sua moral própria, o príncipe tem sua própria moral. Tá dando certo, o Estado tá crescendo. Dane-se. Essa é a lógica daquela época. Claro que para nós hoje isso é um absurdo, mas naquela época fazia sentido para aquele momento. Vamos pegar mais uma? Vamos lá? Mas antes de pegar mais uma, os 3 principais teóricos daquela época que você estuda na escola e que você acaba percebendo assim, puta, mas tem um aqui, professor, que é muito importante para a vida lá fora da escola. Olha o Maquiavel. Maquiavel é importantíssimo na escola. Você estuda esse cara em história, estuda esse cara em filosofia, estuda esse cara em sociologia, mas hoje ele é um cara ultrapassado, pensando na realidade da galera, né? Quando ele escreveu O Príncipe, para ele, acabamos de fazer a questão, o governante podia fazer qualquer coisa, desde que o Estado apresentasse crescimento, desde que o Estado estivesse bem. Para Nicolau Maquiavel, o príncipe não podia ser bonzinho, porque ser bonzinho, os outros fargalhavam. Está escrito lá, né? Se você for bonzinho, os outros são todos honestos. Aí temos o senhor Jacques Bussin. Olha que lindo francês. Bussin. Esse é o cara da teoria do direito divino. Ele era bispo. Então ele escreveu sobre aquilo que ele entendia. Para ele, o rei governava porque estava escrito na Bíblia. Mas, cara, a Bíblia foi escrita sei lá quantos mil atrás. Hoje, claro que esse cara está completamente ultrapassado. Mas olha esse carinha do meio ali, ó. Thomas Hobbes.
Esse cara escreveu uma obra onde o Estado tinha que existir. O Estado é importante para manter a violência dos homens sob controle. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Você já ouviu isso? E aí, Hobbes é um cara extremamente atual, porque olha como nós vivemos hoje em relação, né, ao Estado. Para que serve o Estado? Para garantir a segurança. Tem uma música do Titãs que diz assim: o povo foge do controle, imagens na televisão, mais uma briga de torcida, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. O que mais pode acontecer num país pobre e miserável? Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Quem quer? Pessoal, o Estado serve para garantir a ordem. Isso é Thomas Hobbes. Legal, né? Você perceber a estrutura dessa forma, né? Vamos lá, vamos pegar mais? A número 2 diz assim, opa, já mudamos a ideologia. A respeito do iluminismo, movimento filosófico que se difundiu na Europa ao longo do século XVIII, considere as seguintes afirmativas. Pessoal, o iluminismo veio para combater o que a gente acabou de resolver em questões. Mercantilismo, absolutismo, Estado autoritário, Estado centralizador, Estado interventor. Então, item 1. Muitos filósofos franceses, entre eles Montesquieu, Voltaire e Diderot, foram leitores, admiradores e divulgadores da filosofia política produzida pelos ingleses, como John Locke, com sua crítica ao absolutismo. Claro que naquela época havia, né, um intercâmbio entre ingleses e franceses. Você tem iluministas como John Locke na Inglaterra, você tem o Montesquieu, o Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, você tem um monte de gente e eles conviveram na época, né? Não vou dizer que eles eram amigos, mas um leu a obra do outro, certeza, né, meus queridos? Item 2. Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de que o poder monárquico fora constituído pelo direito divino e de que ele não poderia ser submetido a nenhum freio. Então, pessoal, muitos iluministas, como o Voltaire, eles não são contra o rei, eles são contra o absolutismo. Eles defendem a monarquia parlamentar, aquela que existe hoje na Inglaterra, por exemplo. Então, opa, beleza. 3. A descoberta da perspectiva e a valorização de temas religiosos marcaram as expressões artísticas durante o iluminismo. Eita, pessoal, o iluminismo, opa, o iluminismo é racionalista. O iluminismo é ciência. E aí, quando eu digo que eu valorizo temas religiosos, não é iluminismo. 4. Em Portugal, o pensamento iluminista recebeu grande impulso das descobertas marítimas. Ah, não, né? Tá fora da época ali, né? Desencaixou. Descobertas marítimas é século XV, XVI. Nós já estamos no XVIII, meus queridos. Então, eu marco apenas a 1 e a 2, e aí lá no seu livro de atividades, você marca a letra correspondente a verdadeiras 1 e 2. Beleza? Vamos em frente, então? Ah! Nossa, uma coisa muito importante do iluminismo. O iluminismo é uma filosofia essencialmente burguesa. Lembre-se disso, porque ao estudar o iluminismo, você percebe que várias revoluções aconteceram em nome dele. Revolução Industrial, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, independência do Brasil, entre outros movimentos. Todos de caráter iluminista. Então, se você associar o iluminismo à burguesia já, você não erra questões. Perfeito? Vamos em frente, então? Vamos lá? Mais uma. Em meados do século XVIII, diversas monarquias europeias se modernizaram com base nos ideais iluministas para um programa de reformas que assegurasse uma administração mais racional e eficiente do Estado. O nome disso é despotismo esclarecido. Embora afirmassem agir em nome da maior felicidade dos povos, esses permaneciam excluídos da tomada das decisões políticas. Olha só que, galera, o iluminismo e o despotismo têm uma frase muito legal. Tudo pelo povo, porém sem o povo. Considerando as relações entre a cultura iluminista e as reformas promovidas pelos soberanos esclarecidos, analise as afirmativas. 1. Os soberanos reformadores concentraram seus esforços no desmantelamento de privilégios fiscais e no redimensionamento dos poderes eclesiásticos, como o caso do Frederico II da Prússia e Dom José I e seu ministro, o Marquês de Pombal, em Portugal.
E aí? Os reis fizeram algumas alterações na questão dos impostos? Os reis tiraram alguns privilégios da igreja, como, por exemplo, aqueles dois? Vamos ver? 2. Os filósofos iluministas forneceram o tema da razão, da boa administração e da pública felicidade aos projetos absolutistas dos monarcas e o da liberdade à oposição absolutista, anti-absolutista. Os filósofos iluministas forneceram o tema da razão, da boa administração e da pública felicidade aos projetos absolutistas. Sei não, hein? Acho que essa 2 aí eu não vou marcar, não. 3. Os opositores do reformismo monárquico eram juristas e magistrados tradicionalistas. A nobreza fundiária e o alto clero, ameaçados pela dissolução da sociedade de ordens, promovida pelos soberanos esclarecidos. Ixi, os opositores do reformismo monárquico eram juristas e magistrados tradicionalistas. A nobreza fundiária e o alto clero estavam ameaçados pela dissolução dessa sociedade tradicional para eles, promovidas por esses soberanos. Os soberanos estavam realmente dissolvendo a sociedade. E aí, o que você marcaria? Eu não marcaria a 2. Ficamos entre a A e a C. Vamos lá? Param. Quebramos a cara, pessoal. Eita. Enganei vocês, hein? Eu não fui na 2 e a gente se ferrou. Peraí. O que nós erramos aí? A 1, legal, professora. A 1 eu tinha certeza, mas vamos fazer junto? A 2. Os filósofos iluministas forneceram o tema da razão, da boa administração pública e da felicidade aos projetos absolutistas dos monarcas. E o da liberdade à oposição anti-absolutista. Você compreendeu ali onde a gente errou? Os filósofos iluministas, a alternativa 2 me diz que eles conseguiram deixar o rei com aquele pensamento absolutista, com aquele pensamento de rei privilegiado, e, ao mesmo tempo, aquele grupo anti-absolutista tinha liberdade de protestar. No caso do Frederico, no caso da czarina lá da Rússia, a Catarina. E aí, percebeu o nosso erro aqui de interpretação? Claro que eu fiz isso de propósito, né, pessoal? Para a gente brincar aqui, né? Eu sabia da questão, né? E aí, na número 3, por que ela não está verdadeira? Os opositores do reformismo monárquico eram juristas e magistrados tradicionalistas. A nobreza fundiária e o alto clero, ameaçados pela dissolução da sociedade de ordens. O rei não estava dissolvendo essa sociedade. Ele estava apenas dando uma pequena modernizada, como está escrito no item 1. Perfeito? Legal? Podemos ir em frente? Essa brincadeira, eita, se pegou, hein? Vamos lá? Coloquei para vocês aqui, ó, os principais pensadores iluministas, para a gente ter uma noção, relembrar rapidamente o que eles fizeram. Montesquieu escreveu uma obra, O Espírito das Leis. E nessa obra ele divide os poderes como nós temos hoje em vários países do mundo. O Voltaire era defensor dos reis esclarecidos e da monarquia parlamentar, assim como o John Locke. O Diderot e o D'Alembert foram caras extremamente importantes, porque eles criaram um movimento enciclopedista, que é aquele movimento que resume o conhecimento urbano e prolifera a educação no século XVIII. E o Rousseau pegou, hein? O Rousseau era o cara que defendia a república, a democracia e era contra a propriedade privada. Segundo o Rousseau, o homem nasce bom. Quem o corrompe é a sociedade. E aí você vê que o Rousseau é contrário ao Thomas Hobbes. Quem estava com a razão? O homem nasce bom ou o homem nasce mal? E se é a sociedade que o corrompe, mas não é ele que faz a sociedade? Filosofia bacana, hein? Filosofia é uma discussão. Bom, pessoal, vamos fazer questões? Sobre o iluminismo, assinale a alternativa correta. Letra A. Nicolau Maquiavel, com seu livro O Príncipe, foi um grande expoente desse movimento. Opa, peraí, não, senhor, nada a ver. Nicolau Maquiavel é do absolutismo. Não. Letra B. A filosofia iluminista é o divisor de águas entre a Idade Média e a Idade Moderna, tendo a Igreja Católica e seus dogmas como principal alvo de críticas. Será que ela está nesse processo aí? Vamos ver as outras? C. O ideal de igualdade iluminista deu origem ao socialismo.
Não, professor, nada a ver. O iluminismo é, liberalismo econômico, fortalecimento da burguesia. Não, não, não. Letra D. Todos os filósofos iluministas defendiam a república. Esse termo todos, né? Todo mundo, toda a gente. Todos. Não, 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 não. Representantes da mentalidade burguesa, os iluministas teciam amplas críticas ao antigo regime e às suas instituições, principalmente à Igreja Católica e ao absolutismo. E aí, pessoal? Será que você marca B ou você marca E? Ah, professor, por que não a B? Porque assim, pessoal, a Idade Média e a Idade Moderna, elas já ficaram muito para trás nesse processo, né? O iluminismo, se eu tivesse que dizer um divisor de águas, ele seria o divisor da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Revolução Francesa, Revolução Industrial, entre outros. Então, um errozinho ali, né? De cronologia, né? Mas o importante é, na letra E, representantes da mentalidade burguesa. Legal? Mais uma. Quais dos seguintes princípios são defendidos pelo absolutismo? Pelo iluminismo, desculpa. Para a gente fechar bonito. O que o iluminismo defende? 1. Absolutismo? Não, professor, risca. Risquei letra A, letra C e letra E. Que beleza. 2. Igualdade jurídica para os cidadãos? Todos são iguais perante a lei. Ah, professor, isso é bem racional. Isso aí, 2 e 3 ali, elas se encaixam. 2 e 3 ali, beleza. Defendia o liberalismo? O Estado não deve interferir na economia? Sim, professor, claro, Adam Smith, o cara defendia, né, o trabalho, a produção, a revolução industrial, beleza. E o item 5, protecionismo, é coisa de mercantilismo, né? E teocentrismo é a igreja controlando. Então, pessoal, estudando essas duas formas de mentalidade, a gente vê como o iluminismo é importante na nossa sociedade, né? Beleza? Espero que vocês tenham relembrado aí vários conceitos muito importantes, inclusive, né, dentro do iluminismo. E nas próximas aulas, né, revisões, a gente vai dar um trabalho aí de Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, e o bicho vai pegar. Valeu? Grande abraço a todos e nos encontramos em uma próxima aula. Um abraço!